Fala galera do Depad! E aí, gurizada? Meu Deus! Esse é o nosso primeiro vídeo do canal do Depad, vídeo de abertura. E esse canal foi escrito para poder falar como que o Depad foi criado, como que o Depad age, os adolescentes que tem lá dentro e tudo que ele melhorou nas vidas das pessoas que participam. Bom, nosso primeiro assunto vai ser falar como que é o Depad. Lucas, o que você acha do Depad? Depad? Outro me pegou de surpresa, cara. Achei que ia falar mais alguma coisa. Tem que dizer. Vamos começar a falar um pouco da história do Depad aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Na Assembleia de Deus do Desvio, isso? Exato. O Depad começou com 5 integrantes, que são o Gabriel, dá oi. Exatamente, oi! A Adna, que está gravando, o Misa, faz alto tempo que está no Depad, o Anderson e a Rafaela. Que são tudo filhos da irmã Luciana. Dá um oi, irmã Luciana! Oi! Empolgante. O Anderson e Rafaela não são. Ele é só pra começar. O Depad ele começou faz cerca de 4 anos atrás, em outubro, 20 de outubro de 2012. E nós éramos em 5 pessoas, né? E Deus ali foi tomando conta dessa gurizada e foi aumentando e expandindo até que se tornou hoje em 50 adolescentes pra honra e glória dele, né? É isso aí, né, galera? O que você tem pra falar aí? Vamos falar da entrada do... Ô Lucas, começa a falar sobre como tu entrou no Depad, o porquê tu resolveu entrar. Bom, foi bem diferente. Eu tava num campeonato de futebol e eu me lembro que eu já tinha recebido vários convites para vir no Depad. Até que o meu amigo Matheus chegou lá em casa, tinha acabado de chegar do jogo, e me convidou. E eu fui meio que sem vontade, mas lá a gente viu o amor, a união entre os adolescentes que tinham naquela época. E foi por isso que um adolescente que não tem, até hoje, os pais dentro da igreja se firmou para honra e glória de Deus. Eu tô lá firme até hoje. E você, Matheus, por que resolveu entrar no Depad? Bom, eu resolvi entrar no Depad por causa que a irmã Luciana tinha me convidado 3 vezes num culto. E eu tinha negado 2 vezes. Daí na terceira, vamos dizer que eu fui meio que obrigado, assim, sabe? Mas quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu gostei muito de ter ido. Por causa que foi um lugar onde eu me senti, vamos dizer que acolhido. Um amor que talvez muitas vezes a gente não tem em casa, nós vamos ter na casa do Pai. E ali eu me senti bem à vontade, me senti feliz. E ali eu me senti, vamos dizer que maravilhado, assim, de um jeito assim que só Deus sabe explicar, por mim. Agora, Caio. Caio, fale como você se sentiu indo para o Depad. Bom, o primeiro convite que eu recebi foi do Lucas e o Matheus, que eles foram lá em casa e eu não pude ir porque eu estava com dor de barriga e doente. Aí eu acabei não indo. Você, Gabriel, a tua época que tu participava do Depad, tua época, nossa, parece Faz que é uns um pai de 30 família. anos, né? O que você achava do Depad? Aí eu, cara... Não esqueça que eu tava lá. Claro. Eu posso dizer que assim, o Depad foi um divisor de águas na minha vida, porque até então eu não tinha vida espiritual, entende? E a partir dali foi que Deus ele colocou na minha vida um chamado e um ministério. Vamos parar crianças. Ele colocou um ministério assim na minha vida de louvar e o palavra do ensino também, né? Que assim a gente tem colocado para as pessoas, né? E foi, acho que foi um grande precursor na minha vida o Depad. Assim, posso dizer que a partir dali eu sou o que sou hoje. Glória a Deus. Vou fazer a Tu, pergunta Bueno, Agora sim. como tu entrou? Como eu entrei? Pela porta da igreja. Mas primeiro eu tava num domingo de manhã, tava na EBD, na escola dominical. Daí os PA me falaram, o Lucas, o Caio, o Matheus, me falaram que tinha um coral que eles estavam indo. Bah, que coral é esse? Ah, sábado de tarde, vamos lá. E eu fui. Sim, tipo, fui e daí eu vi que eu conhecia o Gabriel, que estudou comigo. Aí,
Nunca me falou de corona, mas tudo bem. Que estudava comigo. Reconheci a Adno também, que foi minha cobaia, eu rodei 2 anos, cara. Colega da parentela inteira levou esse ano. Tá repreendido. E por isso. Tá, ô! Obrigado. E por isso hoje eu tô no DEPAD. E a partir disso, a partir da parte que eu comecei no DEPAD, eu comecei a me firmar com Deus. Foi o verdadeiro encontro que eu tive com Deus. Matheus, o porquê que tu resolveu começar a ir na igreja? Bom, eu fui na igreja da primeira vez, porque eu sou de respeito. Eu fui da primeira vez, bom, na igreja que eu me converti, foi um dia de noite, eu tava passando numa igreja, lá no São Francisco, e tava tendo um culto, e eles estavam gritando bem alto, eu achei aquela igreja todo mundo louco. E aquele dia eu não conhecia Jesus, o que eu ia pensar de igreja? E eu passei lá e vi toda aquela cambada lá gritando, meu Deus do céu, tomara que eu nunca bote meu pé aí. E eu morava no mesmo pátio do meu amigo Caio aqui, e a mãe dele sempre escutava hino. E daí teve um dia que ela me convidou para ir na igreja. E eu, como gostava muito dela, em questão de respeito, falei que eu ia ir. E ela me levou bem na igreja dos loucos. E quando eu cheguei aquele dia no culto, eu botei a mão na cabeça e já fiquei pensando, vou tapar meus ouvidos, só vou aturar os gritos dele agora. Mas aquele dia eu gostei muito de ter ido, sabe? E mesmo com os gritos, assim, os glória a Deus bem alto, eu senti uma coisa assim, vamos dizer que foi uma presença que no mundo eu não sentia. Eu senti ali uma coisa, vamos dizer, uma paz que eu nunca senti. Uma coisa chamada graça, uma paz muito diferente. E eu fico muito feliz por ter sentido isso, e eu tô sentindo isso até hoje, e eu só quero cada dia melhorar mais com Deus. E você, Caio, por que resolveu ir na igreja? Sabe? Por que tu resolveu ir na igreja? Na verdade, meus pais, eu já fui criado num lar cristão, então minha mãe ela frequentava a igreja, mas por influência mais do Matheus, que eu comecei a ir. Aí eu comecei a gostar, daí veio o DEPAD novamente, né, que entra no jogo, a gente começou a ir, daí temos aí até hoje. Lucas, por que você resolveu entrar na igreja? Eu sempre fui na igreja desde pequeno, pela influência da minha avó, mas que eu conheci verdadeiramente a palavra foi no São Francisco, juntamente com meus amigos, que a gente encontrou Jesus junto e até hoje nós seguimos nesse caminho junto. E eu entrei mesmo por causa que eu senti a presença de Deus, eu fui tocado de uma forma tão grande. E também pela influência de amigos, de colegas, de... Faz a pergunta aí, por favor. Se converteu. Eu me converti numa quarta-feira, converti em teses. Numa quarta-feira foi a primeira vez que eu pisei na igreja. Quando eu me converti numa quarta-feira, com o Caio e o Matheus indo lá em casa. Tipo, do nada os dois brotaram lá em casa. Eu fui pra igreja. Lembro até hoje o primeiro hino que eu escutei na minha vida. Foi Faz Chover. Não do Fernandinho, do outro cara lá do Toque no Altar. A partir dali eu escutei uns gritos bem loucos lá, achei triste, mas comecei na igreja, mas pela amizade. Pela amizade do Caio, do Matheus e do Lucas. E a partir disso daí eu comecei no DEPAD, lá fiz várias coisas. Tá, vamos continuando, vamos ver a próxima pergunta a vocês. Lucas, gostei de falar teu nome. Me fala um pouco o que tu acha do DEPAD hoje. Hoje? Bom, eu mudei de classe, eu tô na mocidade. Mas o que eu vejo hoje do DEPAD, quando eles cooperam nos cultos e cantam, é que a mesma união, a mesma perseverança e a presença de Deus habita ainda naquele departamento, assim como antes, quando eu estava lá, quando o Caio, que ainda a presença de Deus habita lá através dos louvores, da palavra, e eu vejo esses adolescentes, gradativamente eles vêm evoluindo na fé, assim como a gente também, e como a gente também está evoluindo, e é isso que eu vejo do DEPAD dentro dela. Matheus, o que tu acha do DEPAD hoje? Saudades.
tá louco. Saudade. Tenho saudades de cantar no DEPAD, de ajudar nos cultos. Por causa que ali o DEPAD é quase minha família já. E ele me ajudou muito. Principalmente na parte bíblica, na parte espiritual. A me ajudar a se consertar com Deus. Daí o DEPAD foi muito bom pra mim. E agora, como eu não sou mais do DEPAD, ainda sinto falta. Mas mesmo sendo a mocidade, eu quero poder ajudar a colaborar lá, do mesmo jeito que eu colaborei aqui. Meu português não é muito bom, mas amém. Deus vai me mudando o vaso conforme o teu. Mas é isso, né? E aí, Caio, me diz o que tu acha do DEPAD de hoje. Eu tenho o mesmo sentimento do Matheus de saudades, mas foi porque foi ali no DEPAD que a gente se desenvolveu espiritualmente, foi ali que a gente teve as nossas primeiras experiências, foi ali que eu recebi o batismo com o Espírito Santo e isso fez com que eu me fortalecesse cada vez mais na presença de Deus. Então, e o DEPAD hoje continua sendo essa mesma bênção por causa que os adolescentes que nem nós saímos, mas sempre vêm outros para cooperarem da mesma maneira e sentir a presença de Deus, que é o essencial. Misa, para ti eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Para ti, qual é a diferença do DEPAD de hoje de antigamente que só tinha 5? É bem diferente. Mudou pra Corta. Antigamente, no DEPAD, como só tinha 5 adolescentes, não tinha coral, obviamente. Não tinha teatro, não tinha musicalização, desenvolvimento de adolescentes na música, mas hoje, graças a Deus, é muito bom que vários adolescentes vêm, às vezes talvez que não tem um talento tão desenvolvido e se desenvolvem no DEPAD, no teatro, na música, na palavra. Muitos adolescentes já deram a palavra, tiveram a oportunidade da palavra, foi benção. Por hoje é só, galera. Hoje nós ficamos... Eu estou no mesmo nível do Matheus. Deus vai formando. Deus vai moldando o meu português. Mas continuando. Hoje nós descobrimos um pouco mais do DEPAD. O que o DEPAD é para nós. O que o DEPAD foi e o que o DEPAD será para nós. A partir disso, nós queremos fazer um convite a vocês. Compareçam ao DEPAD, sábado, às 2 horas, das 2 às 4. Vamos dizer que o DEPAD chegou assim numa hora, por exemplo, pra mim, pro Bueno e pro Caio. Tipo, pra mim, o Caio. Prazer, Caio. Bom, o DEPAD iniciou lá em 2013. Pra nós, no caso. Por causa que quando a gente começou, a gente não era da igreja. Nós se conhecemos tudo no mundo. E pela nossa misericórdia, Deus nos salvou. Nossa misericórdia! Olha esse cara. Nós estávamos falando. Pela misericórdia de Deus, hoje nós podemos dizer que somos salvos. Porque todos nós se conhecemos no mundo. E hoje tem uns que estão pregando, às vezes. Pregando aqui também. Cantando. Tô levando a palavra, pregar é muito pesado. Eu tô tentando cumprir o ID de Deus. Eu fui uma exceção. Graças a Deus, nasci na igreja. Pra nós, pra nós tudo começou. E não esqueçam de curtir nossa página, compartilhar o vídeo e deixar o link aí ali embaixo, tá, pessoal? Um grande abraço. Deixar o like! Compartilhem. Acho melhor a gente ajustar esse final. Então, pessoal, é isso aí. Deixa seu like que nos ajuda muito aí embaixo e valeu. Ou Graças a Deus. Graças a Deus. Quando fizer algo nessa geração, não faça sem mim. Oh, oh.